Você já acompanhou o campeonato da desgraça? Você já viu o caso assim de pessoas que competem pela desgraça? Aquelas pessoas que daqui a pouco sabem que as coisas estão mal e estão torcendo para que piore? Tudo bem, tem aquele grupo de pessoas que ficam torcendo para que piore para os outros, né? Agora tem aquele grupo de pessoas que pensa que piore para os outros e para si. E isso é um problema, porque muitas vezes essas pessoas, elas perdem o próprio sentido da vida ao se conectar tão profundamente com o negativismo, com a limitação. Então, por exemplo, a pessoa está numa esquina e aí encontra com a outra e aí diz o seguinte: olha, sabia que eu estou tomando um medicamento tal? E a outra diz: mas eu estou tomando três. Aí a pessoa pensa: essa pessoa ganhou. Então, e eu que vou fazer uma cirurgia? E a outra pessoa diz: e eu vou fazer três cirurgias. Cara, mas tudo é três para ti? Aí a pessoa pensa: e eu tô com três problemas de saúde. E a pessoa diz assim: três eu tinha até a semana passada, agora eu tô com cinco. E assim segue a conversa, os dois competindo pela desgraça, os dois competindo por aquilo que simplesmente leva a piorar mais as coisas. Tá bom, tudo bem, eu sei que essa pessoa muitas vezes está conectada com partes muito difíceis do seu sistema familiar, ela está carregando pesos sistêmicos bem importantes, mas isso não tira o fato de que nós precisamos aprender a controlar nosso pensamento. Isso não tira o fato de que é importante a gente aprender a ressignificar. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que se queixam uma vida inteira porque minha mãe tentou me abortar, porque minha mãe quis me abortar. Só um pouquinho, eu estou falando com uma pessoa que morreu? Não, eu estou falando com uma pessoa que está viva. Então a mãe não abortou. E isso também muda tudo. Isso se chama ressignificar. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela passou 10 anos com depressões e hoje é um médico, hoje é um terapeuta holístico. Então, que oportunidade! Graças a esse grande período de 10 anos de depressão, agora é possível entender melhor as pessoas. E aquelas pessoas que tiveram grandes problemas financeiros. Algumas que têm problemas financeiros, elas começam a melhorar, mas não se tornam gratas. Elas começam a melhorar, mas continuam achando que tudo está muito ruim. Que tal começar a pensar o seguinte: agora eu sei o quanto custa ter grandes dificuldades financeiras. E eu também respeito aqueles que estão passando por isso. E eu paro de me sentir melhor do que os outros. Eu não me tornei melhor porque na época que eu não tinha dinheiro, eu não gostei nada de algumas pessoas que me maltrataram porque tinham mais dinheiro. Então eu não faço o mesmo. Então, é isto. Eu vou dar um exemplo radical, mas que acontece muito. A pessoa pensa o seguinte: fizeram fofoca de mim, fizeram fofocas com histórias maledicentes. Aliás, fofoca gera karma. Fofoca gera uma energia muito pesada no sistema energético de quem fez a fofoca. E isso, por isso que tem algumas pessoas que continuam fazendo fofoca, porque se alimenta pelo negativo, se alimenta pela energia venenosa. E isso é um desequilíbrio, precisa curar isso quando a pessoa cai nessa armadilha do ego. Então, o que acontece? Quando a pessoa nota que ela passou por uma série de dificuldades, está na hora de pensar: e o que já melhorou? Eu vi algumas pessoas que não sabem o que melhorou, mas talvez não tenha melhorado ainda tudo. Mas tem uma coisa importante: ela está viva. Eu cresci com pessoas me dizendo, minha avó, as pessoas ao meu redor diziam, eu escutava as pessoas dizendo: o importante é ter saúde, o importante é ter saúde. É verdade. Eu aprendi com Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, e você sabe que eu sou especialista em constelação familiar, por isso eu gosto muito desse assunto e falo muito nos meus vídeos. E hoje eu estou aqui fazendo uma reflexão um pouco diferente, mas com algumas pitadas do assunto constelação, onde o Bert Hellinger diz que o importante é ter a vida. E sabe o que eu concordo plenamente com ele? É porque às vezes a gente não tem saúde, mas está vivo. E a gente pode recuperar a saúde. Então, para recuperar a saúde, precisa toda uma elaboração. Não confiar só que os outros façam para a gente. A gente tem que fazer a reforma. Por que esse problema aconteceu? Então, quer ressignificar a tua vida, quer transformá-la, você precisa aprender a lição. Se o problema é financeiro, qual é a lição? Se o problema é saúde,
qual é a lição? Quando você aprender a lição, quando você tiver o aprendizado, você tem a cura. E essa cura às vezes é lenta. E às vezes a gente pensa como uma criança, a gente quer tudo imediato. É uma criança quando faz uma viagem longa, ela fica toda hora perguntando, e que horas chega? E que horas chega? É um tempo grande ou tempo curto? Eu me lembrei agora, eu perguntando isso, quando tinha algo muito bom que era na quarta-feira, eu não sabia quando era quarta, eu perguntava 3 vezes ao dia, você já chegou quarta-feira. Você também fez isso, e tem crianças por perto de você que fez. Só que a gente cresce com esse imediatismo, achando que as coisas vão acontecer na velocidade que queremos, e não é verdade, e sofremos muito por causa disso. Então, é o momento de a gente olhar para o nosso coração e dizer: nós estamos conectados com a luz, com a vida. Nós temos a própria vida. Nós temos a vida acontecendo. Então, nada melhor do que pensar dessa forma. Então, você pega o seu limão e faz uma limonada, você pega seu limão e faz um queijo, você pega seu limão e faz um suco diferente, você pega o limão e faz uma salada, você pega o limão e toma em jejum porque faz bem para o corpo. Algumas pessoas têm esse grande efeito de fazer bem para quem toma. Enfim, dá para fazer um monte de coisa com limão, mas a gente pode passar uma vida inteira contando como o limão é amargo. E um dia, lá em 1842, numa outra vida, eu me encontrei com um limão terrível e muito amargo e nunca mais esqueci esse limão. E aí fico sofrendo. E aí hoje eu sinto o sabor do limão e os meus olhos lacrimejam por causa do limão. Gente, isso é muito do passado. Eu entendo isso, eu já fiz esse movimento muitas vezes, tá bem? E eu entendo isso, só que eu sei o seguinte, precisa curar, porque senão a gente sofre demais e a gente encurta a vida. Então, está na hora de aumentar a vida, está na hora de tocar a vida em frente e fazer algo bom. Então, olhe para aquilo que você precisa, trocar o pensamento negativo por um positivo, trocar o significado distorcido no negativo por um significado novo do aprendizado. E isto se chama ressignificar as coisas. Então, ressignificar é trazer um novo significado. Ressignificar. Ou seja, eu ressignifico, eu troco um significado antigo por um novo e muito melhor. Presta atenção, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. Aquilo que você interpreta parece ser a realidade. Nem sempre a realidade é como interpretamos. Está bem? Pense sobre isso. Muita luz, muito sucesso para você. Deixe seus comentários neste vídeo e aproveite para assinar o canal do YouTube. Se ainda não assinou, é só clicar em assinar e é automático. E você também pode clicar numa sinetinha que tem em algum lugar aí. Tem uma sinetinha. Tu clica naquela sinetinha, aí você recebe minhas dicas. Toda vez que entrar um vídeo, o YouTube diz para você que o vídeo entrou e você pode assistir. Tem vídeo todos os dias, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.